Muito bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan News de Jaboticabal. São 10 horas e 2 minutos. Nessa manhã ensolarada, receberemos a Floripes da Silva, a conhecida Flora da nossa cidade de Jaboticabal. Nós vamos repercutir nessa primeira uma hora, das 10 às 11 horas da manhã, sobre cultura, meio ambiente. Ela vai falar um pouquinho da ONG dela. E a partir das 11 horas da manhã, o Paulo Mota, a Simone também era para estar aqui conosco, mas a Simone está nos treinos, né? É um ano de muitas competições no Karatê. E o Paulo Mota aqui com a equipe. Nós temos 4 karatecas, tá certo o termo, Matheus? Karatecas. E a gente vai repercutir um pouquinho como é que está o esporte, não só o Karatê, mas o esporte de uma maneira geral na nossa cidade de Jaboticabal, como é que está o incentivo, enfim. A partir das 11 horas da manhã e das 10 às 11, a Flora vai repercutir um pouquinho meio ambiente e cultura, como é que estão os nossos equipamentos culturais em Jaboticabal, dentro de instantes. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, TNY Esportes, Pé de Batata, Proprática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Móveis Planejados. Jovem Pan News. A Unimed Jaboticabal informa: se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Pé de Batata. Todas as quintas-feiras, rodízio de massas por apenas R$ 24,90. Tem nhoques, espaguetes, panquecas salgadas e panquecas doces. E uma diversidade de molhos deliciosos. Rodízio de massas é no Pé de Batata. Apenas R$ 24,90. Pé de Batata, uma gostosura de recheio. Disque entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas na Avenida 7 de Setembro, 215. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário, profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Colégio Maria. Há 25 anos, referência em educação de qualidade. Faça uma visita e conheça todos os diferenciais do Colégio Maria. A única escola da região com o programa bilíngue da Pearson, em que o seu filho estuda matemática, história, geografia e artes em inglês. Inovação e eficiência, a melhor forma de ter fluência no inglês. Conheça também todas as opções dos combos Maria. São várias atividades que o seu filho pode fazer junto à escola. Vá conhecer o Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Ligue 3202-3643. 3202-3643.
Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas. Tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos. Fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5. Porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. Estamos de volta, são 10 horas e 8 minutos e começando agora o programa com a dona Floripes, né? Esse nome maravilhoso que ela disse que significa flor de pez. Isso. Né? Flor de pez. A dona Floripes que vai estar trazendo, né, semana que vem, os indígenas da tribo Tupi-Guarani, e tem outra etnia também, que ela vai estar falando um pouco conosco. E, dona Flora, gostaria que a senhora falasse um pouquinho dos indígenas que vão estar visitando a gente, né? O que eles vão estar fazendo, de onde eles vieram. Sim. Esse grupo, essa etnia, é Tupi-Guarani. Tá? Eles são do litoral, do município de Peruíbe, Funai e Itanhaém. E a aldeia deles chama-se Piaçaguera. Eles estão vindo num grupo de 40 pessoas, entre idosos, adultos, jovens adultos e crianças. Tá? E eles estão vindo com o objetivo específico de arrecadar alimento. Então, eles fazem, através disso, dessa arrecadação, uma apresentação da etnia deles, uma apresentação de danças, de músicas, uma encenação teatral de lenda indígena, e depois eles estarão à disposição, no caso das escolas, com um data show para mostrar como é que é a aldeia, o dia a dia deles, né, de acordo com a faixa etária. E depois nós temos aí um pessoal interessado, adulto, talvez na terça-feira, porque ainda não está bem acertado, esse feriado atrapalhou um pouquinho, porque nós entramos em contato com eles em fevereiro, e é do índio ser um pouco lento para resolver as coisas. A FUNAI é mais lenta ainda, é uma burocracia incrível, e aí eles só me deram a resposta dia 30 de março, então eu tive poucos dias para correr Jaboticabal e região. O contato é com a FUNAI ou com eles? Primeiramente FUNAI. FUNAI. Mas eu já conheço essa aldeia, já tive a oportunidade de ir 2 vezes, já tive a oportunidade de levar crianças da OCA para conhecê-los, para conhecer lá a aldeia, né? Numa época que nós fomos, inclusive, ficar em Peruíbe. E então, faz um ofício para a FUNAI, mas eu, ao mesmo tempo, entro em contato com a aldeia. Eles pedem isso daí, certo? Então, eu tenho contatos. Esses indígenas já estão mais urbanizados, né? Sim, se a gente comparar, sim. Eu até estava comentando fora do ar com a senhora, dos indígenas que estão na fazendinha. Sim. Que eu nem sabia, mas são da Amazônia, né? Sim, da região da Amazônia. São mais nativos, né? Eles vivem mais dentro da mata, mais dentro da selva, né? E eles também têm costumes um pouco diferentes dos outros, tá? Como, por exemplo, pouca roupa, né? As danças deles são diferentes, mas não deixam de fazer os seus rituais indígenas. Para o sol, para a lua.
Isso que a gente até vai trabalhar na pauta mais para frente, nos próximos, nas próximas pautas, né? A senhora estava comentando nos bastidores que esses índios atualmente eles dependem de doação. Alguns deles eles trabalham na construção civil. Eu gostaria de estar ressaltando isso porque o maior comentário que as pessoas têm, a gente vai trabalhar a questão do preconceito mais pra frente, sim, é que os indígenas, eles não trabalham, que eles dependem de doação, que eles ficam o dia inteiro sem fazer nada, tomando banho de rio. E eu começo a perceber que não funciona bem assim. Alguns deles, os mais urbanizados, vivem uma vida bem precária, dependendo de doação e de trabalhos como operários, né? Como que a senhora define? Bom, aí só fazendo emendando um pouquinho a pergunta do André Felipe. Se a gente observar, André Felipe, lá na fazendinha que nós tivemos a semana passada, olha como é que muda o foco. O foco deles, que é um outro grupo, é vender o artesanato. Tanto é que tinha muita coisa lá produzida por eles mesmo. Tem até uma, como é que chama? Onde eles fizeram lá, uma oca, e lá dentro tinham as coisas deles. Então, em momento nenhum, a gente viu qualquer pedido de alimento, diferente dessa pergunta que o André Felipe até fez, que a vinda deles é com esse objetivo. Então, agora deixa eu esclarecer bem o que você está falando. Primeiramente, esses indígenas nossos, os paulistas, vamos colocar assim, que a grande maioria é na faixa litorânea, são aqueles que são os seus ancestrais, já viviam ali e foram os primeiros a terem contato com o branco, certo? Então, eles permanecem. Eles são nômades, muitos saem quando não dá certo, vão para outros lugares e tudo mais. E aí também nós temos aqui, no estado de São Paulo, no interior do estado, na região de Bauru, na região de Tupã, na região ali de Havaiandava, né? Também grupos indígenas, eu estou falando do estado de São Paulo, sem contar de outros estados. Então, esses que estão vindo, os tupi-guaranis, eles são mais aculturados, porque eles vivem mais próximos de cidades. Uns mais pro lado da serra, como tem alguns na região de Bertioga, Ubatuba e tudo mais. Esses mais próximos do mar. Aí, quando a população branca diz que eles são vagabundos, eu tive a oportunidade de ir, não só nessa aldeia, mas em outras aldeias também. Não só do litoral, como do interior do estado. E tive no Mato Grosso, há muitos anos atrás. Eles trabalham da seguinte maneira, eles produzem artesanato. Então, as mulheres, elas ficam na questão da comida, realmente, cuidar das crianças e tudo mais, e trabalham no artesanato. Os homens, eles saem para cultivo da mandioca, e saem para o cultivo da banana na região do litoral. Muitos trabalham em propriedades não deles, dos brancos, cultivando banana, que é a produção da região. E no caso específico dessa aldeia, eles têm um viveiro de 20 mil mudas de pupunha pronta, numa parceria com a CAT de Miracatu, para vender para quem queira ter o seu comércio, o seu plantio de mudas de pupunha. Aí, na questão da pesca, eles fizeram o seguinte comentário comigo. Foi o cacique João. Olha, dona Flora, nós estamos aqui perto do mar, com peixe à vontade, só que nós não temos embarcação em condições de se entrar em alto mar para pescar. Então nós recebemos os peixes dos que vão pescar, dos barcos, dos grandes barcos que pescam em alto mar. Os seguintes peixes são peixes que não têm valor comercial nenhum. Então eles vêm determinado dia da semana ou a cada 15 dias, quando eles dão esses peixes para nós e nós assinamos um documento que eles fizeram doação de peixe de primeira linha, tipo tainha, tipo sardinha. Sardinha não é daqui da nossa região, é mais pro sul do país. Mas assim, esses peixes, pescada, tudo, eles assinam como se recebessem. Só que eles não recebem, eles recebem os peixes que não têm valor comercial. Agora, eles pescam também nas lagoas. Então eles se alimentam muito mais da água doce
do que da água salgada. Então, mas por que eles doam esses peixes? Qual que é o objetivo do branco? O objetivo é o seguinte, Receita Federal, imposto, certo? Ele deixou bem claro isso, cacique, o imposto. Então, por exemplo, eles têm que, como se fosse uma doação, tem um desconto, né, na receita. Como toda empresa, ela faz uma doação e com o CNPJ, com tudo, no caso deles, é um outro documento que a FUNAI emite, certo? Eles assinam, recebem isso daí. Nessa aldeia, que fica entre a rodovia Padre Manuel da Nóbrega e o mar, ali é areião puro. Dá um pouco de mandioca, não dá aquela quantidade de mandioca, certo? Dá pequenos animais, dá um cateto, dá pequenos macacos, pequenos saguis, né? Tatu, esses tipos de animais, algumas aves silvestres. E eles dizem o seguinte, eles nem vão muito para o lado do mar, porque eles não gostam de tomar banho de mar, porque água salgada pinica o corpo. Então eles gostam de banho de rio ou das lagoas, tá? Então essa denúncia eles fizeram, tá? E a FUNAI? A FUNAI, não sei, o termo que eu usaria assim, a FUNAI, na verdade, faz um papel de intermediário entre eles e o governo e a sociedade. Mas como ultimamente a palavra propina está em alta, a FUNAI recebe propina para algumas coisas que eles fazem. Quando eu estive na aldeia de Avaí, vou relatar agora, eles fazem lá a criação de Nelore. Esses daqui já são... Nelore? É gado Nelore. Então, na época, eles tinham 400 cabeças e 200 prontas para se comercializar. Então, eles não podem comercializar direto com o frigorífico. É a FUNAI que tem que negociar em nome deles. Então, aqui era o cacique Chicão. Ele falou assim, nós somos considerados cidadãos de segunda classe. Somos inteligentes, pensamos como vocês, mas nós não podemos fazer negócio sem que a FUNAI esteja à frente. Isso aqui. E a mesma coisa disse o outro lá. Só que lá não dá nem para criar gado. Lá não dá para plantar verdura. Lá um pezinho de goiaba, alguma coisa assim muito que dá o terreno arenoso. Tá? Então ali eles nem criam. Eles criam assim um pouco de porco, um pouquinho de porco, galinha caipira, cada um tem sua quantidade de galinha caipira. Não tem vaca. Pelo menos até o final do ano passado não tinha. Tá? E mesmo com tudo isso, eles necessitam dos alimentos. Exatamente. Né? Mas eles também, é importante que vocês saibam, que eles trabalham com artesanato. E eles vão para as feiras das cidades da região vender artesanato. Eles fazem uma coisa que eu sou contra como ambientalista, mas eles ainda retiram da natureza o palmito, que é o palmito Jussara, para vender nas feiras. Tá? Então, eles trabalham sim. O que prejudica tirar o palmito da... Tirou, acabou o palmito. Acabou o pé do palmito Jussara. Porque é a ponta, né? É a ponta da palmeira. Sacrificou Sacrifica a árvore. Certo? Sim. Nós vamos repercutir mais sobre essa cultura e também queria depois, após o intervalo, um paralelo dessa cultura com essa que, por exemplo, está na Fazendinha lá sim. Durante esse mês que comemora o Dia do Índio, né? Sim. E eu queria que fizesse um paralelo depois, Flora. Okay. As diferenças culturais. Meu conhecimento. E, claro, para a gente entender um pouquinho esse Brasil que é um continente. Vamos lá. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento TNY Esportes, Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Serwork, Alto Posto Portal da Nova, Dedê Inseto e Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz.
TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Sai, Zika! A Zika é uma doença séria, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Ela pode afetar os adultos e principalmente nossos futuros bebês. É preciso muita vontade, mas sobretudo, muita informação para combater a Zika. Só podemos acabar com a doença combatendo o mosquito. Saiba como evitar o Aedes aegypti. Proteja-se. Acesse unimed.me/SaiZika e saiba mais. Unimed Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Color trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Color. Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523. Em Jaboticabal, JR Refrigeração. Manutenção e vendas para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial, purificadores de água, lavadoras de roupa, geladeiras e freezers. Na JR Refrigeração você encontra as melhores marcas. Equipe especializada e treinada para melhor atendê-lo. Vá até a JR Refrigeração e confira as condições especiais de pagamento. JR Refrigeração. Avenida José da Costa, 1221. Fone 3204-4297 e 3202-5051. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LT-CAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork. Medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Alto Posto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com os quilômetros de vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Alto Posto Portal da Nova, Rua Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341. DDT Inseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DDT Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DDT Inseto trouxe uma tecnologia inovadora. Desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. DDT Inseto. Eficiência máxima no controle às pragas. Respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal. Especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. Colchões Ortobon, colchões de espuma de diversas densidades e colchões de molas, camas box de diversos modelos, além de travesseiros, capas e protetores, produtos com até 5 anos de garantia total e mais, conjuntos box de molas casal a partir de R$ 1.199. Isso mesmo, apenas R$ 1.199. Colchões Ortobon, sob nova direção em Jaboticabal, na Rua Rui Barbosa 909, telefone 3203-9012.
Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos de volta, são 10 horas e 26 minutos. Ô, dona Flora, meu pai estava perguntando, né, sobre a diferença entre esses indígenas do estado de São Paulo, que já estão bem mais urbanizados, como a senhora disse, ou tiveram o primeiro contato, e os indígenas da Amazônia, que são os que estão nos visitando lá em Barrinha, né? Sim. Como que a senhora... Qual que é a diferença dessas etnias? Bom, primeiramente, culturalmente, eles nunca vão deixar de ser indígenas. Primeiramente. Então, eles preservam a cultura deles a todo custo. No caso dos indígenas que são cuicuros e que estão na fazendinha da Barrinha, eles também trabalham muito com artesanato, caça e pesca. Eu não sei se a reserva Cuicuros, eu não estou bem lembrada, mas algumas reservas da Amazônia, na verdade, eles são riquíssimos, porque tem mina de ouro, tem minas de pedras preciosas, né? Existem no Pará algumas aldeias que são riquíssimas por isso. E agora eles estão começando a ter consciência de que aquilo ali é deles. E muitos estão começando a cuidar. Antes eles não ligavam para isso. Agora, a diferença é assim. Esses daí vivem na selva mesmo, tá? Tanto que o tipo de aldeia deles é diferente, com casas cobertas com piaçava, com folha de coqueiro, feita de madeira, né? Com as madeiras da região. E esses outros aqui que já entraram, inclusive, no programa Minha Casa Minha Vida, é mesclado. Uma parte é realmente choupana, como se diz, né? Outra parte uma parte da casa é de alvenaria, outra parte é choupana. Então, eles estão assim, eu acredito que estão assim, necessitando de uma moradia melhor, aceitando o que o governo oferece, ou pelo menos esse governo ofereceu, mas muitos da Amazônia também recebem os programas sociais do governo. E a vestimenta desses dois grupos? Totalmente diferente, porque os outros, até por questão de calor, eles vivem mais na selva, mais isolados, eles usam menos roupas, quase que não usam nada. As mulheres praticamente não usam. Certo? Agora, esses aqui, por terem que estar trabalhando, estar em contato com o branco, ir vender o seu artesanato nas cidades, eles têm que ir vestido comumente. Agora, nas suas apresentações, eles usam as roupas que eles usam para agradecer a Deus, para fazer as suas apresentações de dança, é o que eles sempre usaram desde o começo. Você ia fazer alguma... Eu ia entrar com a próxima pergunta. Como que a senhora enxerga a importância da preservação dessa cultura indígena na nossa sociedade, né? Na sociedade urbanizada, no caso? Eu entendo, não é nem como preservação, viu? Mas eu acho que tem que ser respeito pela cultura. Nós temos o dever de respeitá-los como eles são, como eles nos respeitam, certo? Entre a cultura indígena, quando uma pessoa está falando, as crianças indígenas e os jovens, todos ficam quietinho, ouvindo, faz parte da cultura deles. Já entre a cultura dos brancos, não. Às vezes uma pessoa está conversando e a meninada está do lado, bagunçando, correndo para lá e para cá. Então, a gente tem que respeitar os costumes deles, né? E muitos deles preferem viver na natureza, preferem viver nas suas aldeias do que na cidade. Mas também existem muitos que abandonaram, porque não conseguiram. E aí passou a ter a miscigenação. Muitos casando com branco e etc. Nessa aldeia, me parece que existem 2 casais que houve a miscigenação, certo? Porque tem uma coisa, sabe? Os índios são bonitos e as índias também. Então, muitas vezes chama a atenção, né? Das pessoas brancas, dessas pessoas que não têm preconceito, e muitos passam a viver como eles vivem. Agora, na aldeia deles,
Eles só andam só de shortinho, só de short, as meninas com um shortinho bem curtinho, uma blusinha, alguma coisa por cima. Eles andam assim, descalços, na sua maioria. Eu entendi bem a sua fala, da mesma forma que tem índios que deixam as aldeias e vão ser urbanizados definitivamente, morar na cidade, viver outros costumes. Tem o contrário também? Muito. O branco ir para... Muito. E é aceito pela tribo? Eles aceitam. Eles aceitam. E aceitam melhor que nós, né? Muito melhor. O preconceito deles em relação ao branco é mínimo, certo? Eles não têm esse tipo de preconceito. Já o branco tem. Agora, Flora, a vinda desses índios nesse mês que a gente comemora o Dia do Índio, que simbologia, você como uma educadora, uma pessoa especializada em cultura, que simbologia tem isso para os nossos jovens, para os nossos alunos? O que isso resgata? Porque tem momentos que eu imagino que alguns se deparam como se fosse uma apresentação de um outro ser, de um outro animal, algo diferente, como se eu estivesse indo num zoológico. Exatamente. Que simbologia que tem e que mensagem que esses organizadores, a exemplo de você, buscam trazer? Isso, objetivamente, é assim, a OCA tem como princípios, isso daí faz parte do nosso estatuto, é divulgar a cultura indígena para o branco, para que o branco conheça as dificuldades que esses povos enfrentam no dia a dia, né? Mas eles conseguem sobreviver, independente do branco ou não, eles conseguem sobreviver. Então, o objetivo é mostrar a cultura, mostrar, principalmente, eu trabalho mais com os educandos, né, com a questão dos alunos, mostrar que existem pessoas diferentes morando dentro do nosso país, vivendo de maneira diferente, falando língua que não é o português, o tupi-guarani, que tem origem de muitas palavras, muitos nomes, né? Mas, e que nós temos por obrigação, é uma questão até de resgatar isso daí, mostrando para as pessoas que eles existem, que eles estão aí, porque a maioria do branco, né, da cultura branca, ignora. E realmente os trata como cidadão de segunda classe. E muitos vão ver as apresentações como se eles fossem alienígenas. Realmente você tem razão quanto a isso, né? Mas o objetivo da OCA é mostrar que se existe, é fazer com que a criança comece a entender que eles devam respeitá-los, porque o adulto, ele já tem opinião formada e é meio difícil. Até porque dificilmente antigamente se fazia isso daí, né? Até porque o adulto foi também alfabetizado, exemplo da minha faixa etária, exatamente, no regime militar, exatamente, onde a história, a geografia, ela era contada de uma outra maneira, de outra forma, de outra forma muito mais equivocada e que passava uma visão, eu diria que de um lado um pouco romântica do índio e de outra não retratando o índio como deveria ser, né? Na realidade, dona Flora, só para completar, é engraçado que eu gosto de política, né? Todo vídeo de presidente, de discurso de presidente, desde o mais conservador até o mais progressista, tem índio. Na abertura, todo presidente passa um avião na frente do Rio de Janeiro, na floresta amazônica, mostra indígena, mostra o povo da Bahia, e aí entra o presidente falando com um discurso. Mas eu acho eu acho uma grande demagogia, porque muitos desses governantes não estão dispostos a promover políticas para esses povos. Eu acredito que seja hipocrisia, na verdade. Colocam nas suas campanhas, colocam nas suas aberturas. E os deixam abandonados. Essa é a verdade, tá? Essa é a verdade. Porque eles não criam políticas públicas para eles. Então, por exemplo, eles eles demarcam terras indígenas, mas eles dão o pior tipo de solo. Mesmo aqui em Avaí, era uma fazenda de invernada, e que ali só dá para criar, o bicho da seda em alguns lugares, e eles têm criação do bicho da seda,
plantio de mandioca e a invernada para o gado Nelore, né? Agora, nesses que vivem no litoral, eu acho que eles estão em situação pior. Por exemplo, eu conheço as duas aldeias de Mongaguá, que é a Itaoca e a HPU, eles falam HPU, eu falo HPU, onde o alcoolismo está imperando de uma forma, assim, fantástica. Eu tive a oportunidade de conversar com os 2 caciques das 2 aldeias. Esses aí, eles moram mais no topo da serra. Até para chegar na casa do cacique, assim, é uma palhoça. Como se fosse um paiol, para quem conhece, paiol de galinha, palhoça mesmo, tá? Lá embaixo, na parte de baixo da aldeia, porque eles moram na serra, né? Nas montanhas, fica a escola que o governo do estado construiu. Então, esses governos de 80 para cá, estaduais, andaram construindo escolas, né? Aí na aldeia Piaçaguera tem, feita de alvenaria, antes era tudo de madeira e agora derrubou, ainda tem uma parte, construiu-se 4 salas de alvenaria, tá? Agora o governo do estado, através da Secretaria da Educação, não especificamente do Alckmin, mas já vem desde o tempo de Montoro, começou-se então conectar com a sociedade. Então lá eles têm um computador, né? Eles precisam até para entrar em contato com a Secretaria da Educação, essas escolas indígenas. Mas no caso das aldeias Itaoca e HPU, de Mongaguá, eu fui conversar com um cacique, ele estava embriagado. Era uma aldeia... O próprio líder. Eu fui fazer um convite, isso no ano de 2013 para 14, fui fazer um convite para vir para Jaboticabal. Ele me atendeu embriagado, disse que vinha, primeiro demorou muito, tal, vinha, tal, mandei ofício, nem resposta deu, tá? E no caminho da cidade para a aldeia, vários indígenas caídos pelo caminho, tive a oportunidade de ver isso. É uma tristeza eu ter que falar isso, mas infelizmente é a realidade. As crianças na cidade de Mongaguá, indígenas, eu tive a oportunidade, muitas pedindo dinheiro, tá? Alguns vendendo alguma coisa na feira, eu tive a oportunidade de ver. Vendem também o seu artesanato, mas na feira. Eles não têm aquela barraquinha na feira de artesanato da cidade. Eles vendem assim, clandestinamente. Teve inclusive aquele caso, né, no sul, não lembro que estado, que cortaram, né, degolaram uma criança indígena de 2 anos, né? Isso realmente aconteceu, mas no Mato Grosso está acontecendo, já aconteceu no ano de 2012, 13, 14, suicídio dos terenas. Muito suicídio, tá? Tem acontecido muito. Eu queria no próximo bloco e o final da participação da Flora, eu queria falar dos equipamentos culturais, mas só para fechar essa questão indígena, eles chegam em Jaboticabal? Dia 25, por volta de 5h30, 6 horas da manhã, segunda-feira. Eles têm apresentação numa escola particular primeiro, que é uma grande parceira. A Poligênes? Não, o Colégio de Fere primeiro. Tá. Poligênes é na terça-feira e o Colégio Maria também na terça-feira, tá? Nós procuramos outras escolas. O Moura virá para assistir no Varejão, porque tem poucas crianças. Mas as maiores escolas de Jaboticabal, teve 2 que nem me recebeu, certo? Alegando, já temos a nossa programação e tal. Tudo bem, direito deles. Mas eu quero deixar claro aqui que é importante que eles mostrassem isso. Os grandes colégios não aceitaram? Não. Nem resposta deram, tá? É uma pena, mas eu já mandei um outro e-mail, confirmou. E vão se apresentar. Difere, Poligênes, Colégio Maria. Colégio Maria, inclusive, é parceiro nosso aqui, o Ricardo, a Tereza. Grande parceiro nosso também, da OCA. Colégio Santo André, nada? Não. O Coque, também não. Estive procurando 2 vezes, a pessoa da portaria dizia que os coordenadores estavam ocupados, que eu teria que voltar outra hora. Eu acho que Colégio Equilíbrio?
Alegou que já tinha programação do Dia das Mães. Puxa. Deve, a não ser que trouxeram algum índio aí, né? Sei lá. Não, às vezes, eles também programaram de ir na Barrinha. Sei, mas é uma oportunidade ímpar, né? Qual que é o custo que teria para eles? O custo é assim, ó. Se quiser a apresentação na escola, são R$300, ou seja, R$3 por criança, que a grande maioria está na faixa de 100 crianças. E a criança traz 1 quilo de alimento. Isso é um investimento, né? Certo. Para a cultura. Né? Mas não adianta. Eu, durante o período que eu fui alfabetizado, eu nunca me lembro de ninguém trazer um índio. Eu gostaria muito de ter contato. Eu estudei na Equilíbrio quando eu era bem mais novo. Não sei nem se foi a senhora que levou. Mas eles foram lá fazer uma... Em 2011. Exato. 2011. Não, 2011 não, desculpa. 2011 eu não estudava mais lá. 11 ou 12. Então, 11 foi Caigangues, 2010 Caigangues e 2012 os Krenax, mas aí os Krenax não foram. Fora as escolas, tem algum lugar aberto ao público e algum horário específico? Não, então tem que ser nesse horário escolar. Só no horário escolar. No horário escolar, porque... Eu digo assim, não vai no Cora Coralina, em outros lugares, não? Não, a apresentação é no Cora Coralina, certo? Para abrigar todas as escolas da rede, é no Cora Coralina. E existem, assim, algumas escolas particulares pequenas que falaram assim, não dá para trazer aqui, mas nós vamos lá. Ótimo. Nós estaremos lá. Vamos prestigiar. Voltando ao intervalo, André Filipe, vamos explorar um pouquinho ela nos equipamentos culturais, Pinacoteca, o Cine Teatro Municipal, que está em reforma. Quer dizer, Pinacoteca entre aspas, né? Nossos equipamentos estão meio doentes. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, TNY Esportes, Pé de Batata, Proprática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Imóveis Planejados. Jovem Pan News. A Unimed Jaboticabal informa: se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Pé de Batata. Todas as quintas-feiras, rodízio de massas por apenas R$ 24,90. Tem nhoques, espaguetes, panquecas salgadas e panquecas doces. E uma diversidade de molhos deliciosos. Rodízio de massas é no Pé de Batata. Apenas R$ 24,90. Pé de Batata, uma gostosura de recheio. Disque entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas na Avenida 7 de Setembro, 215. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário. Profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue.
Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Colégio Maria. Há 25 anos, referência em educação de qualidade. Faça uma visita e conheça todos os diferenciais do Colégio Maria. A única escola da região com o programa bilíngue da Pearson, em que o seu filho estuda matemática, história, geografia e artes em inglês. E inovação e eficiência, a melhor forma de ter fluência no inglês. Conheça também todas as opções dos combos Maria. São várias atividades que o seu filho pode fazer junto à escola. Vá conhecer o Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Ligue 3202-3643. 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas. Tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos, fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5, porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. Estamos de volta. Bom, Dona Flora, já estamos no nosso último bloco da nossa conversa. Agora nós, como a senhora, uma grande entendedora de cultura, né? Eu já ouvi falar muito da senhora. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse setor em Jaboticabal. Mas primeiramente a Dona Flora gostaria de falar mais um pouco, fazer mais um comentáriozinho sobre os índios que vão estar vindo em Jaboticabal semana que vem. Sim. Então, eles estarão aqui dia 25 e 26, né? Se apresentando para toda a rede escolar e para a população que queira aparecer lá. A entrada são R$3 mais 1 quilo de alimento. Aí fala, mas por que está cobrando os R$3? É importante que se fale, porque tem custos para se trazer, né? Na verdade, nós conseguimos uma parceria maravilhosa com a Prefeitura de Guariba, tá? Onde amanhã eles estarão indo buscar esses indígenas para nós. Guariba? Mas por que Guariba e não Jaboticabal? Boa pergunta. Não sei responder por que Guariba e não Jaboticabal, porque Jaboticabal é a resposta que nunca tem dinheiro. Tá, tudo bem. Mas nem por isso as nossas crianças vão deixar de vê-los. E Guariba é um município menor, com menos verba, exatamente, com menos... E a Câmara Municipal também não tem verba? Não. Estive conversando, inclusive, com um vereador e ele me disse o seguinte, olha, nem adianta tratar desse assunto, porque a Câmara não pode pegar isso daí. A Câmara não pode fazer doação de um ônibus, a Câmara não tem condições para fazer isso daí. Doar ônibus, eu queria sim, não é doar, comprar um ônibus, mas se cada vereador cedesse um valor para alugar um ônibus e ir buscar as crianças mais longe da cidade. Era isso que eu queria. A senhora estava mencionando, né, que existem escolas em partes mais distantes, como o Cimiele, como Dona Aurora, que não vão poder estar comparecendo por causa disso. Só se o professor for do tipo daquele raçudo que gosta mesmo. Eu, por exemplo, quando dava aula, eu não media a distância para levar os meus alunos, para terem oportunidade. Mas, caso contrário, vai ser difícil, porque eles ficam longe do Cora Coralina. Né? Ainda no período da manhã é possível. Né? Então mas à tarde é difícil. Então já fica um recado, né, para quem, se tiver alguém dessas escolas que eu citei e de outras que não estão incluídas, que quiserem
tá levando para fazer um esforço, né, para estar entrando em contato com a Dona Flora, para estar vendo a melhor forma possível para estar levando essas crianças, porque é de extrema importância. Mas é lastimável, né, Flora? Porque tem a prefeitura que tem os seus valores aí pagos à empresa de transporte, tem tanto o transporte coletivo como o próprio transporte universitário, que poderia costurar uma parceria aí pela cultura, né? Exatamente. Agora, para as crianças da rede municipal, eu sei que está tendo um trabalho para trazer, né? Com a condução, não sei de onde, mas vai ter esse trabalho. Eu estou me referindo a projetos sociais, como, por exemplo, o Lar Santo André, Lar Acolhedor São Sebastião, o pessoal do orfanato, mas me parece que o orfanato ainda tem uma perua que pode estar cedendo. Eles têm. Essas crianças, tá bem difícil. Eu encontrei com a professora, uma das diretoras, uma das coordenadoras da APAI, ontem em supermercado. Ela falou assim: nós estamos com problema de condução, porque o ônibus que é da APAI só tem 4 lugares para pessoas comuns, o resto é para cadeirante, nós não conseguimos. Então, eu faço um apelo aqui aos diretores da Coplana, que eles têm condução própria, se eles podem atender a APAI, e a APAI, a BC Down, Olhos Dalma, para que eles possam ir pelo menos na terça-feira assistir. Tá? É lastimável, né? E dentro dessa perspectiva, como é que está o olhar da Flora em relação à cultura em Jaboticabal, os equipamentos culturais, assim, só para elucidar os nossos ouvintes? Quando a gente fala em equipamentos culturais, nós estamos falando da Pinacoteca, nós estamos falando da Biblioteca Municipal, do Cine Teatro Municipal, da Concha Acústica. Sim. A Concha Acústica, que foi recém-inaugurada, tem tido alguns espetáculos lá. Algumas igrejas têm feito, alguma parte da cultura tem feito, mas eu acho que é muito pouco. Agora, a Pinacoteca é lastimável, está fechada. Então, por exemplo, eu vou ficar uma parte da tarde com esses indígenas para mostrar o que Jaboticabal tem. Então, eu quero levá-los no SAEG. Entrei em contato, isso eu faço questão de falar aqui no ar, entrei em contato com o pessoal do museu para a gente agendar um horário. Eu não recebi telefonema de volta de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, o SAEG, tudo bem. Então, nós vamos levá-los. O museu, só se eu chegar lá de supetão, chegamos, né? Mas eu acho isso desafio. E a Pinacoteca gostaria de mostrar, fechada. E apedrejada? E apedrejada. Fechada. Isso. O Cine Teatro em reforma. Em reforma já há algum tempo. Então, na parte... A biblioteca em reforma. Biblioteca, aqui na parte de cultura de Jaboticabal tem muito pouca coisa a mostrar para eles. A não ser lá um monumento Atenas Paulista, isso daqui é um monumento que foi feito assim, explicar para eles. Mas, dona Flora, eu costumo até comentar, inclusive eu já até falei isso pro próprio prefeito, que tem um site de turismo, que Jaboticabal só tinha um museu cadastrado nesse site, onde as pessoas podem avaliar, fazerem suas críticas. Sim. E eu cadastrei mais 10 atrações de Jaboticabal, entre igrejas, praças e museus. Então, eu vejo que Jaboticabal teria um potencial, porque Jaboticabal tem uma máquina cultural muito grande, perto das outras cidades, mas que não é usada. Barrinha, que é uma cidade pobre, uma cidade pequena, uma cidade com N problemas a serem resolvidos, até mais graves do que aqui, tem um teatro moderno, um teatro que funciona, um teatro que é utilizado. Sertãozinho tem um teatro que é utilizado. Monte Alto tem um museu espetacular, que é o Museu de Paleontologia, que para uma cidade do interior é... E o teatro dele é anexo ao próprio museu. E o teatro também é maravilhoso. Paleontologia e geologia. Geologia. E Jaboticabal, o que acontece? Tem pinacoteca, tem museu, tem escola de artes, mas não é usado para nada. Para nada, assim. Infelizmente. Ainda tem a escola de artes, que eles, com muito sacrifício, ainda conseguem manter aquilo lá. Mantém o curso. Mantém, as pessoas podem estar participando, né? Nada contra a escola de arte, eu acho que quem está dirigindo lá faz até milagre. Mas eu acho que precisava... Quem realmente fosse diretor de cultura, ou secretário da cultura, ou secretário da educação, desmembrar, porque a cultura ela é importantíssima.
Inclusive uma parte que seria um museu ferroviário foi cedido para o fórum. Porque realmente não montar o museu ferroviário, onde era a parte que era da estação, isso daí é atração turística, certo? Muitas pessoas quando andam ali, próximo ali do fórum e tal, reclamam daquele tipo de calçamento. Essa porcaria de calçamento de paralelepípedo deve ser asfaltado. Não, aquilo ali é memória viva da cidade. Tem que ser preservado. Tem que ser preservado. O primeiro tipo de calçamento... E legal que aquilo lá não faz buraco. Não faz buraco. A população podia pensar nisso. É ecológico, porque a água penetra. Absorve a água. E agora nós estamos vendo aqui uma reforma que precisa ser feita na questão da canalização da água na Aparecida, onde uma parte que é paralelepípedo vai ser asfaltada. Aliás, pavimentaram os córregos na gestão anterior, que eu não me conformava que eu vi aquilo. Até hoje eu não consigo entender qual foi o gênio, né? O gênio a gente sabe qual que é, né? E por quê, né? Não, mas acontece o seguinte, na época eu fazia parte do Condema, a parte do meio ambiente, uma coisa que eu gostaria depois um outro dia vir falar. O Condema, na época, eu falava com o secretário do meio ambiente. Gente, estão concretando o fundo do rio. O fundo do rio é rochoso. Não é arenoso, é rochoso. Então você via aqueles peixinhos lá, colocando suas ovas lá no meio das pedras e tal. Tinha tartaruga, tinha tudo. Agora, esta parte todinha aqui tá morto. É lugar de jogar lixo e bicho morto. E a outra parte, você vê os pobres dos peixes tentando subir para ir para a nascente. Então, uma coisa assim que a parte do meio ambiente também nós precisamos conversar. Não, nós vamos marcar um programa para ressaltar isso. Mas, assim, só para a gente encerrar a sua participação hoje, mas nós vamos trazer você em outros momentos, por que os nossos vereadores, os nossos políticos não têm na sua pauta a questão cultural? Será que é porque é algo que eles imaginam que está distante da compreensão intelectual deles? Da própria ou da formação massa? deles. Da própria formação deles, eu acredito. Ou porque não contribui com o voto? Não, eu acho que é falta de conhecimento, porque não é possível. Não é possível a pessoa não defender uma bandeira dessa se ele tiver conhecimento, né? Nossa, porque depois a parte cultural passa a ser a parte turística da cidade, certo? Então, eu acho que algumas coisas precisam ser repensadas. O próximo governo que vem aí tem que pôr gente que goste realmente da cultura, mas não é só o tipo de pessoa que traga para fazer um teatrinho, para fazer alguma coisa lá no lago. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. É uma coisa muito mais... Aliás, o pessoal aqui confunde cultura com evento. Sim. Né? Então, principalmente se for um evento que dê dinheiro. Então eles chamam a festa do quitute de cultura, chamam o rodeio de cultura. Se a gente for entrar nisso, né, na semântica da palavra, a gente até pode falar, não, faz parte da cultura de um povo. Mas a cultura que nós estamos falando, ela é muito mais ampla, muito mais generosa do que você resumir uma festa do quitute, que é um evento e não um evento cultural. Como eu disse em outro programa, a gente estava falando, não lembro com quem que era que eu estava conversando sobre entretenimento para jovens de posições sociais mais baixas. É importante a gente exatamente diferenciar evento de cultura. Então, por exemplo, se os jovens das classes mais populares gostam de funk, vamos trazer um show de funk para entretenimento deles. Mas também tem que ter os jovens dessas posições sociais que quiserem ter acesso a alguma coisa mais assim erudita, vamos colocar, para eles poderem também ter acesso, né? Contemplar todos os públicos, né, Flávio? Nós temos grupos aqui de dança em Jaboticabal, grupos teatrais, a companhia fazendo arte, o passo a passo que é de dança, só que essas pessoas eles não têm apoio. Eles sobrevivem de guerreiros que eles são. Sinceramente, eles sobrevivem porque eles são guerreiros, porque eles gostam. Mas apoio... Flora, obrigado pela sua presença, uma lucidez incrível, né? Eu fiquei mais ainda apaixonado pelo seu trabalho. E quanto a esses que ficam te rotulando aí de, como é que é um dos rótulos? Ecochata, biochata. Não esquenta não, viu? Não. Tenha piedade, porque é falta de formação. Eles não sabem o que fazem. Não sabem, é falta de formação. Obrigado pela sua participação. E os microfones da Jovem Pan estarão sempre disponíveis para você utilizar. Inclusive a Dona meio Flora ambiente, cultural. A Dona Flora contribui muito com essa rádio, porque sempre quando
quando tem uma denúncia na questão ambiental, ela vem aqui, né? Tá sempre aqui nos estúdios. E pode usar a revista André Maria, a revista Intervalo André Maria também, tá? Ok, muito tá obrigada. Disponível gratuitamente. Muito obrigada. Um grande abraço e após o intervalo... bom dia. Após o intervalo, o Paulo Mota tá com uma turma aqui. Eu quero ver caber todo mundo no estúdio. Os nossos karatecas aqui de Jaboticabal. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento TNY Esportes, Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Serwork, Alto Posto Portal da Nova, Dedê Inseto e Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Sai, Zika! A Zika é uma doença séria, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Ela pode afetar os adultos e principalmente nossos futuros bebês. É preciso muita vontade, mas sobretudo, muita informação para combater a Zika. Só podemos acabar com a doença combatendo o mosquito. Saiba como evitar o Aedes aegypti. Proteja-se. Acesse unimed.me/SaiZika e saiba mais. Unimed Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Collor trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Collor. Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523. Em Jaboticabal, JR Refrigeração. Manutenção e vendas para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial, purificadores de água, lavadoras de roupa, geladeiras e freezers. Na JR Refrigeração você encontra as melhores marcas. Equipe especializada e treinada para melhor atendê-lo. Vá até a JR Refrigeração e confira as condições especiais de pagamento. JR Refrigeração. Avenida José da Costa, 1221. Fone 3204-4297 e 3202-5051. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LT-CAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork. Medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Alto Posto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com os quilômetros de vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Alto Posto Portal da Nova, Rua Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341. Dedê Inseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a Dedê Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a Dedê Inseto trouxe uma tecnologia inovadora. Desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. Dedê Inseto. Eficiência máxima no controle às pragas. Respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543.
Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal. Especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. Colchões Ortobon, colchões de espuma de diversas densidades e colchões de molas, camas box de diversos modelos, além de travesseiros, capas e protetores, produtos com até 5 anos de garantia total e mais, conjuntos box de molas casal a partir de R$ 1.199. Isso mesmo, apenas R$ 1.199. Colchões Ortobon, sob nova direção em Jaboticabal, na Rua Rui Barbosa 909, telefone 3203-9012. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Começando o segundo bloco, são 10 horas e 6 minutos. Estamos aqui recebendo o Paulo Mota. Né? Porque estava na programação a Simone, né? Eu fiz a pauta para Simone, mas esposa dele acabou mandando o marido, né? Ele está aqui com a sua equipe, tem 2 aqui dentro do nosso estúdio e mais 2 do lado de fora que vão estar falando com a gente daqui a pouquinho. Bom, eu gostaria de que você primeiro começasse, Paulo, com a história do Karatê, né? Você já tem acho que é a pessoa que mais tem reconhecimento aqui na cidade nesse esporte, né? Claro que existem outros, mas a história, né, dessa modalidade... O Karatê, ele originalmente ele é de Okinawa, né? A origem do Karatê é da ilha de Okinawa, no Japão. Por que Okinawa? Porque Okinawa era um ponto de referência estratégico ali, que tinha contato com a China, com Tailândia. Então Okinawa era uma entrada para a Ásia e teve muito contato, principalmente com a China. E dali surgiu as técnicas de luta e o Karatê. De Okinawa, ela foi para o Japão, para a ilha japonesa. E de Tóquio, que começou a difundir o Karatê como ensinamento para academia, para escolas, porque até então era feito uma coisa para defesa pessoal, de luta, de guerra, né? Os samurais, eles praticavam como estratégia de guerra. Depois então hoje virou cultura e esporte, né? O Karatê. E a entrada no Brasil se deu como? A maioria dos japoneses que migraram para o Brasil tinham o Karatê desde criança na escola. Não que eles vieram para cá para ensinar Karatê, mas quando pisaram aqui, começaram a trabalhar em agricultura, essas coisas, o Karatê que tornou uma opção de trabalho, né? Eu tenho isso, tive isso na escola lá, vou começar a ensinar aqui no Brasil que não tem. Inclusive eu tenho uma amiga que os pais dela são da ilha de Okinawa. Eles vieram para o Brasil da ilha de Okinawa, a dona Kazue. Na verdade o nome dela é Kazuko Kanishiro Araya. Acho que já é uma senhora bem conhecida, dona da frangonete, faz sushi. Então ela sabe bem isso que eu estou falando. Eles vieram para cá e, como não tinha Karatê, começaram a ensinar arte marcial. Aí, lógico, quando ela começa a tomar corpo, os próprios japoneses começam a voltar para o Japão para melhorar o ensinamento, né? Aprimorar o ensinamento. E para o mundo foi assim, né? Os países pobres como o Brasil, continente sul-americano, continente africano, lógico que o cara não ia para ganhar dinheiro com o Karatê. Então era um imigrante que aproveitou a oportunidade, que sabia o Karatê e começou a ensinar. Na Europa, Estados Unidos, aí já era uma outra coisa, já era uma parte mais comercial. Aí vinha professor preparado do Japão para ganhar dinheiro realmente, para difundir a arte, ganhando dinheiro nos Estados Unidos, Canadá, Europa, porque tinha recurso. É que mais ou menos o futebol hoje, né? Você não vai ensinar futebol na Índia, vai? Um jogador de futebol ele vai para onde? Ô Paulo, tá nas Olimpíadas o Karatê? Bem, esse é um assunto assim que o Karatê tenta entrar na Olimpíada há muito tempo. Vem mudando regra, vem mudando um monte de coisa em função de entrar na Olimpíada. Mas assim, eu acho que o Karatê politicamente ele é fraco. E assim, é muito dividido. A arte marcial é muito dividido. Pô, mas tem o esporte, como é que chama aquele... Taekwondo? Pô, Taekwondo tá na Olimpíada. Nenhuma das lutas na Olimpíada, a que perde menos pro Karatê é o Judô. O Judô, ele é
3 vezes menos praticado do que o karatê. O karatê é 3 vezes mais praticado no mundo que o judô. E os outros é de 10 vezes para cima. Boxe, taekwondo, luta grego-romana, então nem se fala. O karatê é muito mais praticado que todas as lutas que existem. Só que o que acontece? É isso que eu te falei, a divisão e a política é fraca. Dirigentes, no meu entender, que focam muito outras áreas do que a política correta. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de entrar na Olimpíada aqui no Brasil. O país sede coloca 2 modalidades na Olimpíada. Nós estávamos em primeiro lugar para entrar. Aí o que aconteceu? Entrou o rugby e o golfe. E foi o Brasil que colocou o rugby e o golfe. Por que o Brasil não colocou o karatê? Se nós temos campeão mundial. É uma modalidade elitista, né? Nós temos 2, 3 atletas que ganhariam medalhas aqui na Olimpíada. Tem um campeão mundial, bicampeão mundial, Douglas Bros, Santa Catarina. É o primeiro do ranking mundial. Temos o segundo do ranking mundial, que é outra medalha. Por que não se colocou o karatê, que era a medalha garantida? Se colocou o rugby, que o Brasil não tem tradição, e o golfe muito menos. E isso me deixa revoltado, porque é o seguinte, o karatê, nós vemos nas nossas comunidades, inclusive isso que eu também falei no programa, sobre o Pan-Americano, que o Brasil ficou em terceiro no Pan-Americano, mas para mim ficou em primeiro. Porque os adolescentes, os jovens que foram para o Pan-Americano eram pessoas de comunidades ribeirinhas da Bahia, eram filhas de traficantes que viram no esporte uma oportunidade de mudar de vida. Ou seja, boa parte dos atletas do Brasil saem de favelas, de grandes comunidades, de comunidades pobres do Nordeste e do Norte do país. O karatê tira muita gente, muitos jovens da criminalidade. O karatê resgata muitas vidas. E o golfe é um esporte exatamente elitista, que só para você ter o dinheiro para praticar esse esporte, você já tem que ter uma condição financeira só para comprar muito boa. Os tacos. Os tacos custam 2 mil. Como o Brasil ele não tem noção nenhuma do que você está falando. Os políticos no Brasil não tem noção nenhuma do que você está falando. Você está falando é corretíssimo. Só que sabe por que o golfe entrou? Exatamente pela última palavra que você falou, pelo dinheiro. Porque depois eu conversando com uma pessoa do COB, ele me falou, por que entrou o rugby e o golfe? O rugby entrou pelo seguinte, o político maior do Brasil na época queria trazer a Olimpíada para o Brasil. Aí ele ensinou os caras do COB como que se faz política. A política medíocre que a gente vê pelo Brasil. Como que é a política medíocre? Conseguir as pessoas que votam. Então o que eles fizeram? O rugby é praticado na Oceania, na Europa e na África. Então o que ele fez? Eu ponho o rugby no Brasil e vocês votam para ser a Olimpíada no Brasil. Entendeu? É o toma lá da cá. Exatamente. E por que o golfe entrou? Pela última palavra que você falou, tem dinheiro. Então o Brasil conseguiria trazer Tiger Woods, aqueles brutos, e com ele viriam todo o patrocínio. Então se esqueceu a parte que poderia trazer uma medalha para o país, poderia incentivar uma modalidade que é praticada no país todo, na periferia, principalmente no bairro. Se esqueceu isso em troca de fazer uma Olimpíada no Brasil, que pelo que eu conversei com as pessoas do COB, vai ser uma catástrofe, mas como nós somos brasileiros, temos que torcer, né? O povo brasileiro. Catástrofe, você diz desempenho? Uma catástrofe em tudo, em organização, em desempenho de atleta, em tudo. Porque o Brasil não é uma nação olímpica, como falam. O Brasil está longe de ser uma nação olímpica. Fica muito longe. Muito atrás, o investimento teria que ter vindo muito antes. Mas o investimento não pode ser pulverizado como é hoje. Tem que ser uma coisa, todo mundo falar a mesma linguagem. O que é isso? Por exemplo, um projeto social, ele tem que ter começo, meio e fim. O que é começo, meio e fim? Ele tem que começar lá na periferia, pegar aquele jovem, o meio de começar a disputar a categoria de base, ter recurso financeiro para isso, e ter que ter o fim, que é o cara ir para uma universidade, o cara poder ter dinheiro para estudar uma universidade, para sair do país, e o garoto tem que vislumbrar isso lá de baixo, que ele, através do karatê, e a família dele tem que vislumbrar isso, através do karatê ele não precisa largar o estudo, ele pode fazer uma faculdade graças ao esporte. Enquanto o Brasil não entender que esse é o caminho, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Até a modalidade principal, que é o futebol, você não tem
incentivo no futebol feminino. Principalmente futebol feminino, futebol. Você não tem incentivo nenhum. Principalmente o futebol. Por exemplo, você vê os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, eles sabe como que eles trabalham com o futebol? Você tem bolsas nas universidades, e eu já levei um grupo de brasileiros para isso. As universidades se reúnem num período do ano e você fica uma semana jogando lá os brasileiros, e vem gente do mundo todo, e eles oferecem bolsa até de 100% na universidade americana em troca do futebol. E o garoto faz a universidade lá, compete a liga universitária, e da liga universitária se vai para a seleção do país. E você se constrói as coisas. O Brasil não tem esse caminho. Enquanto não criar esse caminho, nós não vamos ter futuro no esporte. Por isso mesmo que eu disse, né? As gêmeas do badminton, que foram... O pai delas foi assassinado, que era acho que era o líder, o capitão do Morro do Chapadão, né? O traficante líder do Morro do Chapadão. E elas ganharam, em terceiro lugar, ganharam medalha de bronze. Mas aí eu pensei... como você vai comparar essas duas gêmeas, essas duas garotas que vêm de uma comunidade, vêm de uma favela, com aquela garota canadense que teve toda aquela estrutura desde cedo, que teve todo o patrocínio, o apoio familiar? Ou seja, para mim, elas foram medalhistas de ouro, porque só para elas conseguirem chegar em Toronto, essas duas garotas, olha quantas barreiras elas tiveram que superar, né? Não, fantástico. Isso é uma coisa assim, se elas conseguiram chegar onde você está falando, saindo do negócio, elas são muito melhores do que você pode imaginar. E te garanto mais, sem conhecer da modalidade, sem nada, elas poderiam ser campeões mundiais com o pé nas costas. Com certeza. Elas só não são porque estão, entendeu? Porque estão correndo, andando nas pedras. Ô Paulo, já que não tá, o Karatê não está nas Olimpíadas, quais são os campeonatos que o Karatê tem em nível mundial e em nível nacional? Sim, o Karatê soube estar na Olimpíada, deixa eu só complementar o assunto. Ele vai estar agora no Rio. O Japão, a próxima Olimpíada 2020 é no Japão. E o Japão tem interesse em colocar o Karatê. Primeiro, porque a modalidade do Karatê no Japão é muito forte. Ele vai trazer várias medalhas para o país. Mas isso é oficial? Isso é oficial. Vai ser decidido agora no Rio. Entre 5 modalidades, o Japão vai escolher 2. Ele tem a preferência do voto, porque é o país sede. Como o Brasil escolheu o rugby e o golfe, poderia ter escolhido o Karatê, né? Aí você vê que o dirigente do Karatê no Brasil também deixa a desejar, porque poderia ter feito pressão no COB, não conhece esse mecanismo e acabou passando batido. Agora, o do Japão vai reivindicar o Karatê e o beisebol nessa Olimpíada, o beisebol que será colocado no programa em 2020. Nós estamos muito otimistas, porque isso gera assim 90% de expectativa. Então acreditamos que a partir de 2020 o Karatê entre nos jogos e aí fique definido. Tem possibilidade de algum jabuticabalense estar presente? Bem, o que eu te garanto é o seguinte, que na parte de catar, são 2 categorias aí no caso. Nós vamos ter jabuticabalenses na seleção brasileira titular, como tem aqui, né? Você tem 2 da seleção brasileira adulta, sênior, são da seleção adulta principal. Qual o nome deles? Depois eles vão dar um oi. Qual que é o nome deles? O Luiz Batista, ele é original de Lusitânia. Da terrinha. E o José Guilherme, que também, José Augusto Guilherme, que Silva, que mora aqui também na periferia, aqui em Jabuticabal. Eles 2 vieram do meu projeto social aqui e hoje estão na seleção sênior adulta. Estão indo para o Pan-Americano no Rio competir. E se tivesse hoje o Karatê entrasse na Olimpíada, hoje teria pelo menos uma jabuticabalense garantido, que era a Nicole, a minha filha, que ela é primeira do ranking no sênior. E eles brigariam pela vaga junto com os outros 2 lá fora, para também outro jabuticabalense. Em 2020 nós vamos ter 2 jabuticabalenses, pelo menos, na seleção brasileira, no Catar, no masculino e no feminino. Colocar na Olimpíada é o problema. Não está na seleção brasileira, porque não significa estar na seleção brasileira estar na Olimpíada. Porque o Karatê vai ser introduzido com 10 vagas por categoria. Quer dizer, 10 vagas para o mundo todo competir nas Olimpíadas. Então tem essa também. Os caras enxugaram ao extremo, né? Então, por exemplo, são 2 de cada continente. Então nós temos que fazer esses garotos tá na seleção brasileira e tá entre os 2 do continente para poder estar na Olimpíada. Então é um trabalho
Ele vai repercutir isso após o intervalo, que o Matheus já está gritando aqui. Esse é o símbolo, viu? Os nossos ouvintes não estão vendo, mas é o símbolo do cash. Porque senão, se não tiver os patrocinadores, o programa não fica no ar, né? Até já. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, TNY Esportes, Pé de Batata, Proprática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Imóveis Planejados. Jovem Pan News. A Unimed Jaboticabal informa: se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Pé de Batata. Todas as quintas-feiras, rodízio de massas por apenas R$ 24,90. Tem nhoques, espaguetes, panquecas salgadas e panquecas doces. E uma diversidade de molhos deliciosos. Rodízio de massas é no Pé de Batata. Apenas R$ 24,90. Pé de Batata, uma gostosura de recheio. Disque entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas na Avenida 7 de Setembro, 215. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário. Profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Colégio Maria. Há 25 anos, referência em educação de qualidade. Faça uma visita e conheça todos os diferenciais do Colégio Maria. A única escola da região com o programa bilíngue da Pearson, em que o seu filho estuda matemática, história, geografia e artes em inglês. Inovação e eficiência, a melhor forma de ter fluência no inglês. Conheça também todas as opções dos combos Maria. São várias atividades que o seu filho pode fazer junto à escola. Vá conhecer o Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Ligue 3202-3643. 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas, tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos, fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5, porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design.
Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. Estamos de volta, são 11 horas e 26 minutos. Bom, só para finalizar, né, a pauta da questão olímpica, o Paulo comentou uma coisa que me deixou aqui com a pulga atrás da orelha. Disse que tem uma previsão de que seja, você usou como um desastre no caso, né? Mas nós tivemos em 2007 o Pan-Americano. Tivemos em 2014 a Copa do Mundo, que impressionou a todos porque todos pensavam que ia ser um desastre, ia ter crise de segurança pública, ia ter caos no transporte. A gente viu que fluiu tudo muito bem, teve o recorde de público, acho que foi a segunda maior Copa do Mundo depois da dos Estados Unidos, ou seja, teve um fluxo de gente muito grande. E assim, não tivemos problemas maiores que um assalto que acontece normalmente nas nossas grandes cidades. Por que você acha que vai ser um desastre? Não, assim, achar que vai ser um desastre, eu não acho. Porque muita gente acha. Mas assim, por exemplo, você tem uma visão muito boa. A sua visão é sempre uma visão otimista. É importante ter essa visão que você tem. Mas assim, eu sou profissional da área. Então a gente já vê de outra maneira. Não é que assim eu critico muito, mas eu sou muito autocrítico com o meu trabalho. Para poder chegar onde nós chegamos, eu tenho que ser autocrítico. E tenho que nivelar por cima. Tá? Então, por exemplo, o que a gente acha que um Pan-Americano no Rio, por que uma Olimpíada no Rio pode ser um desastre? Pelo tudo que a gente vê no Brasil. Primeiro, hospital. Infraestrutura que a gente tem no Rio de Janeiro para oferecer para o turista. Além de uma praia bonita, de uma praia maravilhosa, de uma vista maravilhosa, o que nós temos? Nós temos uma epidemia de dengue no país. Nós temos hospitais e atendimentos de socorro terríveis. Nós temos criminalidade muito alta no Rio, né? E temos a exploração do turista, que é muito alta também. Então, por exemplo, essa é a parte de infraestrutura para público. Agora, para o atleta, nós temos praças que nós estamos construindo e gastando milhões, como aconteceu no Pan-Americano no Brasil. Foram construídas várias praças e gastaram milhões, e as praças estão abandonadas, estão largadas. Então, tudo que está se fazendo para a Olimpíada, está se gastando um monte. Nós vamos usar isso depois para os nossos jovens, para o nosso garoto da periferia. Nós vamos usar essas estruturas. A exemplo dos campos de futebol que foram construídos. Dos campos, por exemplo, o gramado do campo de futebol, quando terminou a Copa, já estava um lixo. Tinha estádio que já não queriam nem mais fazer jogo. Em um mês, o gramado já estava acabando. Agora, você tem uma visão correta. Você tem que ser otimista mesmo. Você torce pelo Brasil, só que eu sou profissional da área. Eu tenho que ver, eu tenho que ver os defeitos e eu quero que o meu país seja perfeito. Eu quero que a gente seja referência para o mundo. Nós temos 2 braços e 2 pernas. Não tem europeu, não tem americano, não tem nada. Nós podemos ser melhor que eles. Eu tenho consciência disso. E é por ter consciência disso que a gente fica louco da vida quando a gente vê uma infraestrutura medíocre. Um negócio medíocre. Por exemplo, se a gente tivesse o esporte inserido nas universidades e na escola, com propriedade, nós teríamos muito mais força. Nós seríamos uma nação olímpica. Nós faríamos festa para nós ganharmos a festa. Mas não tem esse investimento na base, né? Ô Paulo, e trazendo um pouco para o contexto, assim, para a localidade. Hoje, como é que está situado o Karatê em Jaboticabal? Eu sei que você tem uma frente já de décadas, né? A frente do Karatê, começando como esportista na área também, né? Exato. Você e a Simone. Como é que está hoje Jaboticabal? Só para a gente entender. Para entender, nós estamos por conta própria. Do governo nós não temos apoio essa vez. Não temos apoio nenhum. Nós estamos há 3 anos trabalhando por conta própria. No governo Ori teve apoio? Teve, total apoio. Total apoio.
por incrível que pareça, teve muito apoio do Ori. E assim, aliás, dos políticos aqui que passaram enquanto eu estou em Jaboticabal, há 20 anos, foi realmente a única pessoa que olhou para o Karatê e nos deu total apoio. Tanto é que nós fizemos um projeto que a gente tinha aula de xadrez, aula de japonês. Para os atletas que se destacavam, a gente dava a introdução do inglês, do espanhol. A gente tinha treinamentos, competições, era tudo pago. Na época eu fiz uma parceria com a minha associação e era uma verba que ele dava, a gente participava de competição. Chegamos a ir até fora do país. E essa geração usufruiu tudo isso. Tanto é que a gente tem tanto resultado hoje. São todos garotos que vieram de projeto. Eu tenho, até meus filhos participavam do projeto. Você tem quantos alunos hoje? Né? Na academia a gente gira em torno de 100 alunos. Mas assim, aí nós perdemos o apoio da prefeitura e perdemos a ponta ali da criança carente. Na gestão atual, vocês perderam. Na gestão atual. Aí nós assim, o que aconteceu? Ficaram as crianças que a gente trabalhava, que estavam iniciando, ficaram lá. E eu assim, tem que dar o apoio, tem que fazer a iniciação. E talvez ela seja muito bem feita. O professor talvez esteja fazendo um bom trabalho. Só que assim, se dividiu. Nós temos o meio e o fim. E o começo está no outro lado, está na prefeitura. Então, por exemplo, a gente não pode... Hoje a gente não tem pouco acesso à criança carente. Então, o que a gente poderia fazer com a criança carente, nós estamos fazendo com quem vai na minha academia. Eu sei que tem bolsa atleta, no caso do Karatê lá da escolinha. Quantos desses alunos que você assiste que tem o Bolsa Atleta? Eu fui, logo que entrou a gestão, eu fui indignado lá na promotora aqui da cidade, querendo até uma explicação dela e assim, uma orientação que estava incorreto, né? Umas coisas, por exemplo, o Bolsa Atleta. Quando o Bolsa Atleta, na época da final da gestão do Ori, que foi criada, era R$50 por mês o Bolsa Atleta. Tirava o teto máximo, R$50. Bolsa Atleta não é do governo federal? Então, nós temos aqui governo federal e governo estadual tem Bolsa Atleta. Aí foi criada a Bolsa Municipal. Sim. A Bolsa Municipal era R$50. Nós fizemos uma seletiva. Na época, a professora Simone estava à frente, coordenando as artes marciais. E nós fizemos uma seletiva com o pessoal que faz concurso para selecionar cada atleta. Então, abriu-se para a cidade toda. Inclusive, atletas do professor que está no ginásio, um atleta dele ganhou o Bolsa Atleta, foi beneficiado com o Bolsa Atleta Municipal e se abriu para todo mundo. Montamos uma banca independente que escolheu os melhores atletas, se apresentaram, foram escolhidos. Agora, quando entrou essa gestão, foi aleatório. Eu vou levar tal atleta. E no caso específico do Karatê, se chamam atletas de Monte Alto, Taquaritinga, quando a seleção brasileira está aqui. É jabuticabalense. Por que você não se procurou primeiro os nossos atletas? E eu fiquei louco da vida. Fui falar com a promotora, mas ela falou assim, no teu caso é particular? Como assim? Se eu tenho uma academia particular? Mas espera aí. Nós estamos falando de atleta, não estamos falando da minha academia. Não é eu que vou ganhar a Bolsa Atleta, é o atleta. O atleta é jabuticabalense. Dos 100 atletas que você tem, quantos são assistidos sem custo? Dos atletas na academia? Na sua academia. Não, na minha academia a gente tem todos pagam a academia. Todos pagam, mas por quê? E você não consegue abrir vaga social hoje? Não consigo. Porque assim, eu vivo disso. Claro, eu não é seu ofício. Né? Eu sou profissional do que eu faço. Agora, eu poderia fazer isso a partir do momento que eu fosse remunerado pela prefeitura, como acontecia antes. Aí eu posso ir nos bairros e atender os bairros. E eu tenho muito interesse. E a remuneração que eu tinha era uma remuneração bem abaixo do que é o valor que eu tenho por direito de mercado, entendeu? Eu sou professor de educação física, sou pós-graduado em biomecânica, entendeu? Não é um negócio... A gente fazia... Era um dinheiro, assim, irrisório, mas, assim, de graça, ir lá e trabalhar... E a gente já faz alguma coisa. Mas assim, com eles, em relação a eles que vêm do projeto, como que eles pagam a minha academia? Porque eles têm uma Bolsa Atleta, ele tem Bolsa Atleta, ele tem Bolsa de Estudo, de R$11 mil. Eu troco serviço com ele.
aliás, eu pago ele, né? Ele faz a faxina na minha academia e eu falo assim, ainda pago, só desconto as aulas e depois o restante eu pago ele. Ele tem Bolsa Atleta do Governo Federal. Fala o nome Nacional. Nosso ouvinte o Guilherme. O Guilherme tem tá. Bolsa na faculdade. Você faz uma troca com ele. Eu faço uma troca de serviço com ele. Seria importante até ele falar sobre isso. Ele pode falar para vocês. O Luiz, ele tem o Bolsa Atleta do Governo Federal, a Bolsa Nacional. Então ele ganha 11 mil reais por ano, 900 e pouco por mês. E eu cobro a mensalidade da academia para ele. Sendo que a mensalidade da academia é 120, eu cobro 150, porque ele ainda tem aula particular comigo, que seria um custo bem mais alto, mas ele faz aula particular. Como se fosse uma aula VIP. Exatamente. Tá. Ali fora tem o Brandon, que também tem a bolsa de estudo em engenharia na Unip, e ele paga a mensalidade da academia. Esses dois é educação física, na Unip também em Ribeirão Preto. E Ribeirão Preto. Aquele é engenharia na Unip Ribeirão Preto. Tá. Esse ele tem bolsa de estudo no Nossa Senhora do Carmo, bolsa nacional de 11 mil reais por ano, o Lucas, tem 16 anos, e agora nós estamos brigando esse ano para eles todos terem a bolsa internacional, que aí disputando o Sul-Americano, que eles vão disputar Sul-Americano, Pan-Americano e Mundial, e aí eles podem angariar isso. Além deles, eu ainda tenho mais 4 atletas com bolsa internacional do governo federal, que é 22 mil por ano. Quem que é o diretor de esportes de Jabuticabal hoje? Então, aqui não tem secretário, né? Não tem. É diretoria porque é departamento de esportes. Tá, né? E tem a fundação, né? E a fundação. É vinculado à educação, né? Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, né? Eu acho que é isso. E eles são vinculados à Secretaria da Educação. E quem é o diretor? O diretor, se eu não me engano, é Samuel, né? É o Samuel e acho que tem o Loyola, são dois que cuidam. Ô Paulo, essa falta de apoio no karatê, você acha que é diferente em outras modalidades ou o esporte está relegado a 10º plano? Olha, eu acho que são investimentos. Tem muitos investimentos errados, eu acho, aqui em Jabuticabal, especificamente. Não que eles têm modalidades que são bem prestigiadas, muito prestigiadas. Por exemplo? Basquetebol é bem prestigiado. Não sou futebol contra, americano. Tem que ser cada vez mais. Algumas outras aí... Futebol americano? O basquete em específico, assim, eu gosto de falar do basquete, futebol americano, vôlei, futebol de salão. São esportes coletivos. Essas modalidades, às vezes, se gasta muito e se traz pouco retorno. Eu acho que o que o karatê conseguiu, o karatê, eles têm que ter a verba deles, mas o karatê deveria ter até mais verba que eles, porque o karatê hoje tem 6 atletas na seleção brasileira sênior. Entendeu? E que modalidade tem isso? Hoje eu vejo 2 grupos trabalhando o karatê em Jabuticabal, a prefeitura e a sua academia, vamos colocar assim. Qual tem representatividade nas competições? Bem, a nível nacional e internacional não se discute, né? Nós somos conhecidos no mundo todo, né? A escolinha da academia. A escolinha da prefeitura, ela faz o trabalho de base. Agora, o que acontece? Hoje se investe, eu acho um absurdo, você tem um dinheiro, já pouco dinheiro, reservado para o esporte. Aí você tem esses atletas, por exemplo, eles semana que vem vão disputar uma etapa do Brasileiro, em Goiânia, semana que vem. Agora, eles têm que pagar do bolso para ir para Goiânia. Agora você vê, aqui se gasta um monte para a molecada ir disputar a etapa de Campeonato Paulista. Eles estão, a etapa do Brasileiro deles é depois de etapa de Paulista, depois de etapa de final de Paulista, pega a seleção paulista, aí vai para a etapa do Brasileiro, eles já estão lá na frente, no mesmo circuito, só que lá na frente, aí ninguém ajuda. Transporte, hospedagem, alimentação, nada, ninguém ajuda. A mesma reclamação que você está fazendo é o que a Flora estava fazendo em relação à cultura. E a conversa é essa daqui, nós ajudamos já só quem é aqui do ginásio. Ainda cria uma rivalidade, entendeu? Absurda. Ainda, vocês ajudam, quer dizer, quem é do ginásio é jabuticabalense, quem é da academia não é jabuticabalense? Assim, você cria esse tipo de divisão dentro da cidade. Eu acho um absurdo isso.
Um absurdo. O professor que está no ginásio, desde que entrou, eles não tiveram a capacidade de falar, Paulo, vem cá, vamos conversar. Para mim falar essas coisas que eu estou falando aqui, falar para eles. Nunca me ouviram, nunca me chamaram. Entendeu? Antes de estarem lá, o Samuel, os caras, se vê na rua, desvia e vai para outro lado. Para encarar o assunto, né? Pô. Paulo, você é um grande orador. Se eu pudesse, eu ficaria com você aqui a tarde toda. Só que nós temos o último intervalo, né, Matheus? E depois, voltando, eu queria... Até vamos pedir para os outros meninos virem aqui. Não dá para sentar todo mundo, mas fica todo mundo em pé. Nós vamos ter mais 15 minutinhos de programa para eles repercutirem um pouquinho a vivência deles e a importância desse trabalho da academia. Tá bom, obrigado. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento TNY Esportes, Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Serwork, Auto Posto Portal da Nova, Dedê Inseto e Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Sai, Zika! A Zika é uma doença séria, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Ela pode afetar os adultos e principalmente nossos futuros bebês. É preciso muita vontade, mas sobretudo, muita informação para combater a Zika. Só podemos acabar com a doença combatendo o mosquito. Saiba como evitar o Aedes aegypti. Proteja-se. Acesse unimed.me/SaiZika e saiba mais. Unimed Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Collor trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Collor. Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523. Em Jaboticabal, JR Refrigeração. Manutenção e vendas para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial, purificadores de água, lavadoras de roupa, geladeiras e freezers. Na JR Refrigeração você encontra as melhores marcas. Equipe especializada e treinada para melhor atendê-lo. Vá até a JR Refrigeração e confira as condições especiais de pagamento. JR Refrigeração. Avenida José da Costa, 1221. Fone 3204-4297 e 3202-5051. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LT-CAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork. Medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Auto Posto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com os quilômetros de vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Auto Posto Portal da Nova, Rua Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341. Dedê Inseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a Dedê Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a Dedê Inseto trouxe uma tecnologia inovadora
Agora, desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. Dedete Inseto. Eficiência máxima no controle às pragas. Respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal. Especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. Colchões Ortobon, colchões de espuma de diversas densidades e colchões de molas, camas box de diversos modelos, além de travesseiros, capas e protetores, produtos com até 5 anos de garantia total e mais, conjuntos box de molas casal a partir de R$ 1.199. Isso mesmo, apenas R$ 1.199. Colchões Ortobon, sob nova direção em Jaboticabal, na Rua Rui Barbosa 909, telefone 3203-9012. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. São 11 horas e 47 minutos, já estamos caminhando para a reta final. E agora nós vamos bater um papo com os meninos do Paulo e da Simone. Podemos falar assim? Os meninos do Paulo e da Simone. Bom, vocês, ouvintes, não estão vendo, claro, mas terça-feira, a hora que subir para o canal YouTube, vocês vão presenciar aqui que está cheio. Depois a gente fala que o ar não dá conta, né, Matheus? Não tem como. Ó. Como é que um ar de 12 mil BTUs vai dar conta de 2, 4, 6, 8, 10 ou 11 pessoas? Não tem jeito, né? Tem que pôr um de 30 mil, Paulo. Vamos lá. Diz que o porta-voz do grupo, né? Apesar que todo mundo vai dar um oi aí, diz que é o Guilherme. O Guilherme é o falante, né? Quando está nos treinos lá, é o capitão. É esse o nome que a gente dá? O capitão da turma. Tudo bem, Guilherme? Tudo jóia. Guilherme, você está fazendo educação física na Unip. Isso. E há quanto tempo você está na academia? 11 anos. Eu pratico karatê com o Sensei Paulo. Você tem quantos anos? Tenho 21. 21 anos. Desde os 10 anos? Desde os 10 anos. Incentivado por quem? Por mim e por eles. Né? Porque a gente que, como ele já disse, a gente começou de um projeto social. Então, da família a gente não tem muito apoio. E se a gente não tiver muito apoio de outra pessoa que acreditam na gente e que acreditem no próprio trabalho, é complicado. Interessante isso, Guilherme, porque muitas vezes os pais levam para o esporte, Sim. né, Paulo? Quando a criança é muito imperativa, muito rebelde, gosta de brigar, então ele fala, vamos pôr ele para brigar lá, que pelo menos gasta energia. Sim. Com você não aconteceu isso? Não, comigo foi diferente. Eu fui por vontade própria, né? No bairro em que eu morava, havia uma ONG social, né? Que ela existe ainda hoje, e foi por lá. Eu fui lá e a moça me ofereceu algumas oficinas e eu me interessei pelo karatê, entre outras, só que optei pelo karatê e segui até hoje, né? Mas foi por meio da ONG social, que me levou no projeto do Sensei. E sua família hoje? Você fazendo educação física, vendo que você está estudando, você trabalha ou você está como atleta? Trabalha. 2 empregos, dou aula na ONG social hoje em dia, onde eu iniciei, e treino também. E mesmo assim mudou a ideia, a concepção dos familiares? Ou? Olha, hoje em dia dá orgulho, né? Dá incentivo, digamos que emocional, psicológico, né? Mas financeiro, infelizmente, não tem viabilidade, né? Mas hoje em dia é outra visão. Como é que você está situado em termos de atleta? Vocês têm faixas também? Tem faixa. Que faixa que é a sua? Hoje eu sou faixa preta, né? Em termos de competição, o que você já ganhou? Como é que você está situado no ranking do nacional? Olha, esse ano a gente conseguiu conquistar o título, né? Da seleção brasileira, onde a gente conseguiu entrar na seleção brasileira adulta, que creio eu, que é a mais difícil hoje em dia. E por catar a equipe, né, que somos eu, Luiz e o Brandon, e já tenho títulos de jogos regionais, jogos abertos. Tem uns 4 anos já, 4 ou 5 anos que eu compito jogos abertos e regionais, e todos são prata ou bronze de jogos. O próximo grande campeonato que você vai participar? Pan-Americano, no Rio de Janeiro. E como é que você vai para lá? Em questão financeira? Do bolso. E como é que você está fazendo?
Olha, como eu disse, eu tenho 2 empregos, né? Que um, inclusive, é na Academia do Sensei, que ele me ajuda nessa parte. E outro é numa pizzaria, que eu trabalho à noite. Então, daí eu tento tirar alguma grana, né? E aí ele comentou, foi na Áustria que na Áustria, no final do ano a gente tem um Mundial na Áustria. E como é que vai fazer? Aí piorou. Aí piorou. Na verdade, já piorou no mês de junho, que em maio tem o Pan-Americano, em junho tem o Sul-Americano, que é fora do Brasil. Que aí já tá quebrado, já. Viu, Paulo? Mas sabe o que tem que fazer nesse campeonato que vai ter na Áustria em dezembro? A gente podia fazer aí, ó, consorciar, pegar alguns empresários, fazer alguma rifa, alguma coisa nesse sentido aí. Vamos precisar. Pensa nisso. São 6 já. Vai ter que tirar do bolso para poder ir à Áustria. Sim. Agora você imagina, André Felipe, você tem dificuldade para ir no PAN. Imagina para a Áustria, né? PAN no Rio, né? Isso que eu tô falando, né? Ô, Guilherme, deixa eu falar um pouquinho com o parece que ele é o mais baixinho da turma, o Lucas ou não? Vem cá, Lucas. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bem. Conta um pouquinho, você está estudando também? Sim. Eu tenho uma bolsa no Colégio Nossa Senhora do Carmo. Você está no ensino médio? Isso, no 2º ano. No 2º ano. E pretende fazer faculdade? Sim. Do quê? Engenharia Civil. Ah, é? Não vai para educação física. Muito bom. Tem um mercado muito promissor. E você é faixa? Sou faixa preta, 1º dan. Faixa preta. E como é que você está situado aí no ranking brasileiro? O ano passado consegui entrar para a seleção brasileira na categoria cadetes e esse ano na categoria júnior. Ele também vai no PAN? Ele não vai no sênior, mas ele é o primeiro reserva do individual no sênior, que é uma coisa dificílima. Tá, então ele não vai no PAN. O Guilherme vai? O Guilherme vai. Você não? Ele vai pro PAN da categoria dele. Tá, e na Áustria também, dos 4, qual que... Não, os 3 vão para a Áustria. Ele vai para a Turquia pelo campeonato escolar, Ginasíades. E já viabilizou recurso para ele ir para a Turquia? Vão pagar tudo, o CBDE paga tudo. Ah, nesse caso vai pagar. E você mora onde aqui em Jaboticabal? No Jardim Guanabara. Jardim Guanabara. E você teve incentivo da família? Sim. Mas eu comecei por um amigo meu que me chamou. Isso, você gostava de bater na molecada na escola? Não. Sempre você era de paz. Inclusive eles ensinam, né? O sensei ensina a ser muito tranquilo, né? Lá, né? Às vezes o pessoal tem uma visão meio... Acha que o pessoal de lá são muito mais equilibrados do que muita gente, né? Tem que ter esse... E tem que ser, né? Tem que ensinar a ser equilibrado. Pelas habilidades que eles têm, né? Luiz Antônio, vamos lá. Luiz Antônio é Lusitânia. Isso. A minha mãe morou em Lusitânia já, viu? Legal. Terrinha, é o distrito. Você é faixa? Preta também, 1º dan. Faixa preta. Você mora em Lusitânia ainda? Moro perto. O sítio eu moro num sítio, na verdade. Mas fica bem perto. E esse transporte pra cá? Meu pai e minha mãe. É o pai que é o motorista, que traz você. Agora eu sou maior de idade, tirei carta, né? Agora... Aquela falta de incentivo inicial que o Guilherme comentou, como é que foi na família? Você teve esse incentivo dos familiares? Então, é que lá na Lusitânia antes de eu começar a fazer karatê, tinha uns meninos que faziam karatê lá. Aí, tipo, eles chamavam pra ir ver como que era, assim. Aí o incentivo foi eles, e minha mãe também me ajudou muito. Aí eu fui ver a aula, assim, do karatê lá no ginásio. Tinha um projeto, o Sensei Paulo tava dando aula lá. Aí eu gostei e comecei a praticar. Você tá há quanto tempo? Vai fazer 9 anos. 9 anos. Isso. E como é que você vê, Luiz Antônio, essa falta de incentivo? Você como um jovem rapaz, como é que vocês administram essa angústia de não ter esse incentivo? Que já vem da prefeitura, já que não ajuda nada. O esporte, principalmente o karatê, né? Aí tem que as famílias, os familiares têm que ajudar, porque se não ajudar também não vai para lugar nenhum. E tem a Áustria ainda que vai ter que a gente vai ter que tirar do nosso bolso porque não tem quem ajudar. Aí fica complicado também. Mas a família está presente hoje, incentivando. Sempre. Dezembro você está no Rio? Isso, não. Dezembro não, o Rio é quando? Em maio. Maio, né? 25. Dezembro, 25, Áustria. 25, maio 20. Em outubro. 25, 26, 27, Rio de Janeiro. Pan-Americano. Em junho. 24, 25, 26 de junho. Quando vocês vão estar no Rio? Na Colômbia. Na Colômbia, Sul-Americano. E aí vai ficar até que dia? E dia 28. Na Áustria. Eu vou estar no Rio dia 28. A gente vai dia 20 de maio. Aí, ó, dá pra assistir, ó. Vamos ficar até dia 28. Agora, o Guilherme comentou da Colômbia. Vocês não têm... Pra Colômbia tem já patrocínio de viagem? Também nada? Só rifa. O que a gente fazer, né? A gente faz rifa, tenta levantar um negócio financeiramente. Quer dizer, além de trabalhar, estudar, treinar, ainda tem que vender rifa para conseguir
Esse é o hiato, essa é a distância que existe entre o Brasil e as grandes potências. E detalhe, na 7ª economia do mundo. Pois é. Ô, Brandon, eu achava que era o Lucas que era o mais baixinho, mas não, viu? No karatê, a altura resolve ou não tem nada a ver? Não, tem muita a ver não. Porque é por peso? Sim, as categorias de lutas são divididas por peso. Por peso? Por peso. E, por exemplo, quando você pega um cara no mesmo peso seu, mas mais alto, é complicado ou não? É complicado, só que aí vai do atleta estudar a pessoa naquela hora já. Saber o que fazer. Porque tem o lado bom do baixinho e o lado bom do alto, né? E você tem que pegar o lado fraco, não é isso? Tem que pegar o lado fraco. Que faixa que você é? Eu também sou faixa preta, primeiro dan. Todo mundo faixa preta? Todo mundo. E você está há quanto tempo no esporte? Eu tô no karatê há 7 anos. 7 anos? 7 anos. E você também vai nessas competições? Sim. PAN, Sul, Colômbia e Mundial. Isso. E do Mundial também. Puxa vida. Ô Paulo, você sabe que é um orgulho a gente ver. Eu gostaria que o Paulo, nós estamos caminhando já para a reta final, Paulo. Eu vejo essa turma toda e campeonatos assim de extrema relevância, quer dizer, nós estamos falando em campeonatos na Colômbia, na Áustria, no PAN. Que mensagem você deixaria para os nossos empresários? Os nossos empresários não gostam de mexer no bolso, né, gente? Eu gostaria que as pessoas entendessem o seguinte: o karatê é um patrimônio da cidade hoje. Nós construímos um patrimônio da cidade. Nós somos referências no Brasil todo, na América do Sul toda, no continente pan-americano, e o mundo todo olha para Jaboticabal como uma cidade muito forte no karatê. Então, que os empresários entendam que nós estamos levando o nome de Jaboticabal. Automaticamente vem gente, a gente recebe pessoas da Argentina, pessoas de todo o canto do Brasil para treinar com a gente na academia. Atletas do Brasil todo vêm aqui. E se o empresário quiser adotar um atleta, ele pode. Lógico. Eu tenho um maratonista, não sei se vocês já viram ele andando por aí, o Lázaro. Ele parece até um pouquinho com você, viu? E o Lázaro está sempre correndo por aí. A gente patrocina ele com alimentação, com médico, paga para ele, porque não tem também, tem campeonato, às vezes ele chega em outras cidades. Ele não tem condições. Não tem nenhuma, agora vai ser papai e tem mais custos. Ele é confeiteiro num supermercado e ele tem dia que ele chega de ônibus 7 da manhã, às 8 começa. Quer dizer, como é que você consegue competir, né? Se o empresário aqui de Jaboticabal quiser sentar para conversar com a gente, se quiser fazer um pool de empresários, e cada empresa tem o seu marketing, faz o seu marketing, sua propaganda em marketing. Tem umas que tem até departamento disso. A gente fizer um trabalho em conjunto, eles vão trazer retorno para a empresa. Agora, tem que ser um trabalho em conjunto, né? A gente tem que viabilizar isso para a imprensa, porque, se quiser, tem matéria toda semana. Por exemplo, a EPTV, hoje, a gente traz toda semana para cá, se tiver um apoio. É uma questão de responsabilidade social até que as empresas têm que fazer, né? Paulo, eu quero agradecer a sua participação, dos meninos aí, o Lucas, Guilherme, Luiz Antônio e Brandon. O Brandon... Não, agora inverteu tudo, o Brandon está aqui. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Gostaria que trouxessem para nós e para a revista também informações assim que as competições ocorrerem. Os microfones estão abertos da Rádio Jovem Pan News, também a revista está disponível. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, André Felipe, Matheus, a nossa chefa Rafa, a Karen, que hoje veio nos prestigiar, que faz parte da equipe André Maria, e o Rafael, que deu descanso para o André hoje. Um grande abraço, ouvintes. Fiquem com Deus e até o próximo sábado, se Ele assim permitir.